Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: Agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude. Está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo, que não vos resistiu. Senhor, fale conosco através da sua palavra. Somente ela é a palavra do Senhor, suficiente, poderosa, inerrante, e eu estou dominado pela convicção de que em mim não há capacidade, eloquência, não há em mim nenhuma atratividade para que os ouvintes possam parar, ouvir, serem confrontados e transformados. Somente na sua palavra eles poderão ter isso. Por isso eu peço que através da ação do seu Espírito Santo, apesar de mim, a sua palavra alcance os mais profundos dos corações dos ouvintes nessa noite. E que todos sejam abraçados por sua palavra, que é maravilhosa, nos confronta, nos transforma, nos salva, nos conduz ao arrependimento e nos faz nos aproximar de Cristo. Deus, plante a sua palavra em nossos corações e fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, aqui está a minha justificativa para todos os meus sermões, em que eu trago por pano de fundo que Tiago está escrevendo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, está escrevendo aos crentes da diáspora ou da dispersão, que em sua maioria, são trabalhadores braçais, agricultores, homens simples e que estão sendo injustiçados, que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo nas mãos de ricos que combinam preços a serviços e no final das contas não pagam por aquele serviço de forma devida, ou então pagam menos e exigem que trabalhem mais. Aqui está esse pano de fundo. Não é algo que eu fui descobrir em Josefa. O próprio texto me dá aquilo que o contexto está descrevendo. Nós estamos caminhando para o final da epístola. E aqui temos uma mensagem, uma dura queixa contra as riquezas indevidas. Tiago, ele está tanto trazendo conforto e encorajamento para os crentes que estão sofrendo, como também está trazendo exortação e ensino para os crentes que estão se convertendo, serem transformados a fim de que vivam uma vida que glorifica a Deus. Quando nós vamos caminhando pela epístola, nós vamos observar que Tiago, ele faz alguns contrastes entre confronto direto, conselho e busca para trazer uma unidade. O que ele está fazendo? Ele está lidando com pobres e ricos que se converteram, estão congregando e precisam aprender em como se dar bem. Ele está orientando a respeito de como eles precisam desenvolver o relacionamento deles no respeito mútuo e no crescimento em Cristo Jesus, que fez de dois povos um só povo, um só corpo, e agora está trabalhando para que eles possam cooperar e não guerrear. O que acontece é que Tiago recebe talvez algumas informações de que ali, naquelas mais diversas regiões,
tinham pequenas congregações e que não tinha uma comunhão, um entrelaçar de irmãos, de modo que haviam separações, hierarquias, divisões, lugares para sentar diferenciados, até mesmo dentro da igreja, quando ele aborda essa questão no capítulo 2. Quando chegava um rico, senta aqui que é o seu lugar. Quando chegava um pobre, fica por aí mesmo. Você tem que ser o seu lugarzinho ali atrás, escondidinho, no estrado dos pés. E aí Tiago está fazendo os testes do amor fraternal, do amor mútuo, e conduzindo aquele povo ao arrependimento, à transformação e a um viver piedoso que agrada a Deus. Ele trata dessa questão de forma bem direta, quando ele vai falar dos ricos e dos pobres. E ele chama os ricos de miseráveis. Aqueles que dizem ter muito, não têm nada. Aquele que tem nada deve se gloriar na sua alta posição. E aí ele vai lidar com essa dinâmica, que de fato nós precisamos aprender a lidar também hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura. E nós vamos observar, Tiago está trazendo uma dura queixa contra a riqueza indevida. Não é somente contra a riqueza, e não é somente uma dura queixa aleatória, uma dura queixa com viés político, social. Não é a dura queixa só porque tem uma posição econômica diferente, é uma dura queixa contra a riqueza indevida, e ele faz isso à luz das Escrituras e dos ensinos de Cristo Jesus. O versículo 4, ele está dizendo: veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude. Aqui está o pano de fundo todinho. Trabalhadores que trabalharam, na hora de receber não receberam. Empregadores que empregaram e na hora de pagar retiveram. E ele chama isso de fraude. Nós vamos observar que no mesmo versículo 4, na parte B do versículo, vai dizer: os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Todo-Poderoso. Na teologia bíblica, nós linkamos esse versículo com o versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, quando Deus vai dizer: o clamor do meu povo, escravo no Egito, subiu aos meus ouvidos. E é a mesma ideia, do texto. Um povo que trabalhava e não recebe, lá no Egito, e era escravizado. Um povo, nós estamos falando aqui, irmãos, de muitos e muitos anos, de uma outra cultura. Não estamos falando mais de uma cultura onde nós temos aqui o Egito em cena, um país dominando escravos. Nós estamos falando agora aqui de uma outra cultura, a cultura que está espalhada pelo mundo, a cultura romana, e aqui nós não estamos falando de um império que está escravizando somente. Nós estamos falando de pequenas colônias que têm aqui já a ideia difundida, a ideia que já se espalhou do regime de escravidão. E é muito polêmico falar sobre isso. Nós temos uma dificuldade de lidar com isso. Os progressistas, socialistas, vão olhar para os cristãos e para a Bíblia e vão dizer: a Bíblia é a favor da escravatura. E, portanto, nós temos tantas e tantas mensagens ou histórias bíblicas que tratam disso, que mostram isso. Por outro lado, os que têm falta de conhecimento vão se defender e dizer: não, mas é só uma questão cultural, na época, temporal, e o Evangelho, ele chegou e transformou muitas culturas, mas para a época, na demanda da época, era normal. E eu quero caminhar mais profundo e dizer que, em qualquer que for o contexto, o Evangelho traz ensinamentos que nos apontam em como lidar com a situação. Por exemplo, na era que se tinha escravos, como que o apóstolo Paulo, por exemplo, aborda essa questão
ao escrever Efésios. Ele vai dizer para os senhores, para tratar os seus empregados com amor fraternal. Na história dos batistas, nós temos um episódio, o Jonathan sabe dessa questão, num dado momento nós conversamos sobre isso, eu pesquisando sobre a história dos batistas, eu me deparei, depois de plantar em Santa Bárbara do Oeste a primeira igreja batista em solo brasileiro, de língua estrangeira, e depois de pedir apoio missionário, os missionários virem a Santa Bárbara do Oeste, alavancarem o trabalho, batizarem os irmãos brasileiros, capacitarem líderes e com o primeiro pastor batista do Brasil, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, irem para a Bahia e fundar a primeira igreja batista de língua portuguesa na Bahia. Eles começaram a lidar com essa situação. Chegavam os senhores e chegavam os escravos. Os senhores e os escravos. O evangelho pregado convertia senhores, convertia escravos. Bíblia para os senhores, Bíblia para os escravos. De modo que, com o passar do tempo, os missionários perceberam que os escravos não estavam mais indo aos cultos. Um mês, outro mês, e os missionários se incomodaram com aquilo, chamaram as lideranças e perguntaram: o que está acontecendo? Cadê o povo? Cadê os escravos que estavam vindo? Cadê fulano de tal? Cadê cicrano? Não pode vir. O senhor dele proibiu ele de vir à igreja. De modo que um missionário se levantou, fez um levantamento dos escravos convertidos, chamou os seus donos, os seus senhores, e comprou um por um, e disse para os seus senhores, membros daquela igreja: agora você não pode proibir eles de ir mais, porque eles são livres. Isso é o evangelho. O evangelho nos ensina, e o evangelho não é acultural. O evangelho não se molda, não se adequa à cultura, ao tempo, à época. O evangelho, ele é atemporal, contracultural. E por isso Tiago está chamando a atenção daqueles ali que estavam num tempo de escravidão, que podia ser assim. E Tiago está dizendo que era retido com fraude. Era riqueza indevida. Tiago está trazendo uma queixa que diz: agora vós ricos, chorai e pranteai. Aquela falsa sensação de impunidade não era uma verdade. E o que me chama a atenção, e eu quero despertar os irmãos a isso também nessa noite, é que Tiago não está escrevendo, até porque não existe objetivo em você exortar ímpio. Qual o objetivo de você exortar um ímpio? O ímpio não está nem aí, ele vive do jeito que ele quer, ele faz o que ele bem entender, ele não se submete a Deus, ele não tem compromisso com a palavra. Por isso que Tiago, e eu estou certo disso, Tiago não está falando para ricos ímpios, ele está escrevendo a ricos crentes e orientando eles a respeito daquilo que eles cometeram e convocando eles ao arrependimento. Essa é a realidade do texto. E nós vamos observar, irmãos, que dentro do contexto direto, essa riqueza é uma riqueza que é produzida pela ganância e por falcatruas. Bem diferente do que a gente vive hoje. Irmão, se mexer no BNDES, dá problema. Dá problema. Ah, pastor, mas está fazendo bem, meu irmão. Talvez esses ricos aqui de Tiago, eles estavam dizendo para a sociedade: como é que nós somos bonzinhos, crente bonzinho, estão dando emprego.
e dedilhando ou tecando moedas em cima dos seus empregados, dizendo: pode fazer mais, não é só isso que você tem que fazer não. É uma riqueza indevida. É uma riqueza que passa por cima de outros e de qualquer outra coisa para se tê-la. E aqui no caso estava passando por cima de pessoas. Eles eram impiedosos. Eles estavam vivendo deliciosamente, no versículo 5 nos chama a atenção. Enquanto eles olhavam para o lado e tinha miséria, porque os funcionários não recebiam o que era devido, não podiam ter aquilo que era de direito, eles viviam deliciosamente. O versículo 6 diz: vocês condenaram e mataram o justo, que não resistiu. A gente estava vindo para cá e o Miguel contou uma parte da história a respeito de uma determinada situação, e o Jonathan disse: é a parte negra da história. Quantas páginas negras da história tiveram com relação a essa questão? E só existe um movimento no mundo todo, que pode acabar com a desigualdade social, racial, econômica. É só o movimento da igreja, irmãos. É só o evangelho. Porque quando o evangelho chega em uma localidade, em um bairro, em uma cidade, ele é pregado para ricos e para pobres, para negros e para brancos, para aquele que mora no casarão da cidade e para aquele que mora no barraquinho da cidade. Os movimentos políticos, eles já mostraram que não conseguem fazer isso, tanto que eles entram até pelo caminho da guerra para tentar mudar isso, e não tem jeito, não consegue. Harvard tentou lançar tantos e tantos materiais que ensinam a respeito de política social e econômica, e todos eles falham, não são suficientes. Somente o evangelho é poderoso para alcançar o rico e o pobre e fazê-lo sentar lado a lado em um banco, dar as mãos, se abraçar e glorificar a Deus juntos. A Bíblia, ela está recheada de princípios a respeito da riqueza. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre uma doutrina antiga, e que nasceu no próprio seio do judaísmo. A ideia de que se um homem tinha riquezas, ele era abençoado por Deus. Se um homem era pobre, ele era amaldiçoado por Deus. Isso quem criou não foi Edir Macedo, não, irmãos. Foi Valdomiro, não. Isso quem criou foi a própria ideia judaica, e Deus nos deu, e deu para os judeus um livro todinho para pregar contra isso, o livro de Jó. Jó era ricaço, estava tudo tranquilo, o mais rico do Oriente. Poderoso, poder aquisitivo, cuidava bem da família, tudo certinho. E de repente, por causa de uma reunião que Deus convocou, aparece uma questão. O diabo fala assim: mas aí, deixa eu mexer lá para ver como é que vai ser. E aí Deus fala assim: vou pregar para a humanidade que não é porque o homem tem pecado ou deixa de ter pecado, é simplesmente porque eu permito. E no final, eu estou com as mãos sobre tudo. E nem o diabo, no livro de Jó, tem autonomia. Ele tem que pedir a Deus
que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E aí os amigos de Jó, quando vão conversar com Jó, vão falar o quê? Confessa o pecado, Jó. O que está acontecendo com você? Você era certinho, você cometeu algum pecado e Deus está te punindo. O outro vem e fala assim, Jó, que Deus é esse? Você não está vendo que Deus te abandonou? Sacrifica alguma coisa a Ele para ver se Ele se agrada de você. O outro vem e fala assim, Jó, você precisa ser sábio. Você não tem sabedoria nenhuma, Jó. E aí Deus fica quieto, Deus deixa eles se confundirem nas suas falsas sabedorias e interpretações daquilo que está acontecendo. E por fim, Deus vem, cuida de Jó, mostra o seu poder, o seu domínio, instrui Jó, restaura Jó e prega para essa doutrina antiga que não é que você é rico, porque que você é rico, você é abençoado. Você é pobre, você é amaldiçoado. Aí a teologia da prosperidade, ela entra em um outro viés, ela entra no viés da necessidade. Olha para a realidade de um país como o Brasil, que as pessoas, a maioria delas assalariadas, contadinho, final do mês, contadinho, e mesmo assim passam por necessidades. Aí, o que elas fazem? Vão fazer uma campanha. É a campanha do carro novo. Começou assim, tá? Começou assim, com as campanhas. Depois virou uma teologia geral, mas começou assim, campanha do carro novo. Vem aqui, dê a sua oferta de sacrifício, e você nós vamos orar para Deus te dar o carro novo. Vem cá e traz. Aí o cara que estava juntando, se organizando para que com 2 anos comprasse o carrinho dele direitinho, ele pegava os seus fundos e ali, pá, e ia para casa orar a Deus. Deus, eu botei lá, agora o Senhor vai me abençoar. Eu comprei o caco de telha. Agora não tem mais mão não, irmão. Eu fiz minha parte, Deus. Agora é com o Senhor. E aí ele voltava e nada acontecia. E quando ele questionava o diácono levava no apóstolo, né, que é essa hierarquia. O apóstolo falava assim, ó, pode falar com fulano e tal, que ele não recebeu porque ele tem pouca fé. Ou então, olha, ele não está sendo abençoado porque está em pecado. Irmãos, nós precisamos olhar para a realidade que Tiago aborda e entender que não é pecado ser rico. O pecado está em como você está sendo rico, se tornando rico, e para que você deseja ser rico. O que está o pecado, irmãos? A ganância? A avareza? Nós olhamos para o exemplo do jovem rico que se chegou a Cristo Jesus e disse, mestre, o que eu vou fazer para ir morar no céu? O que eu vou fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos. Eu guardo. Ah, então tá bom. E quais são os mandamentos, mestre? Amarás o Senhor teu Deus, o seu próximo. Isso é mole, isso eu faço. Estou garantido. Aí Jesus fala assim com ele, vai, registro de Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25. Vai até o 30. Vai, vende tudo que tem e reparte para os pobres. E aquilo ali deixa ele triste, amargurado. De modo que ele vira as costas e vai. E aí Jesus vai falar com os discípulos, está vendo? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aqui, nós brasileiros, nós imaginamos uma costureira
pegando um camelo, dando uma gravata nele, tentando botar numa agulha, né? Entra aí, camelo. Não é isso não. Os grandes portais de Jerusalém eram abertos para os camelos passar. E se os portais tivessem fechado, os donos dos seus camelos tinham que amarrar os camelos do lado de fora e passar por uma pequena portinha que era chamada de agulha, que o camelo não tinha como passar. Era impossível passar um camelo ali. E Jesus explica através desse ensinamento, a dificuldade que as riquezas no coração do avarento, do ganancioso, do soberbo, traz para que ele possa se converter e entrar no reino de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 4, irmãos. Vamos andar na Bíblia um pouquinho. Provérbios capítulo 11, versículo 4. A riqueza nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos mais um versículo, Salmo de número 49. Salmo de número 49, versículos 6 e 7. Vou ler o versículo 5 também. Por que temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens materiais e se glorificam na multidão de suas riquezas? Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Aquele que confia, está firmado que sua riqueza pode dar a ele tudo o que ele quiser. Inclusive, na tradição católica apostólica romana, comprar perdão de pecados, as indulgências. Quando os católicos pregavam que se você fosse a Deus, existiam alguns pecados que podiam ser perdoados se você comprasse por ele. O Johannes Statius, ele andou por toda a Europa pregando essa doutrina. Ele tinha uma musiquinha que ele cantarolava na hora de fazer arrecadação. Quando uma moeda tilinta no gasofilaço, uma alma sai do purgatório. Você comprava perdão dos seus pecados e também daqueles pecados das pessoas que já tinham morrido. O dinheiro não pode comprar Deus e nem nada que vem de suas mãos. O diabo, sim, está sempre pronto a fazer uma aliança com você por causa do seu dinheiro. Tanto que, quando ele vai tentar Jesus, ele fala assim, ó, tá aí os reinos, as riquezas, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorar. Irmãos, nós podemos, e de certo modo nós até devemos, pedir ao Senhor e trabalhar para isso. Ter bens, estar bem de vida. Agora, nós precisamos estar atentos para que o leme dessa busca, dessa navegação, não seja a ganância, e nem as velas sejam a avareza nessa navegação. Mateus capítulo 6, versículo 24. Nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A queixa de Tiago contra a riqueza indevida era que a riqueza indevida estava ocupando o lugar de Deus, de modo que norteava a vida
daqueles irmãos. Capítulo 13 de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. O servo de Deus, ele não se firma na riqueza, embora possa ter, e é bom mesmo, tá? Vai estudando, Miguel, vai estudando para concurso, fazendo concurso, Amaral. Eu vou ficar aqui quietinho, pastoreando, morando em São Fidélis, direitinho, né, com a minha casinha na Bucânia. Pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, Fabiano, porque sua loja já andou 50 metros por cento, né? Daqui a pouco anda mais um pouco, vai crescendo, vai trabalhando, irmão. Vai trabalhando com honestidade. Pode ficar rico, mas não se firme os seus pés sobre a riqueza, sobre aquilo que Deus tem te dado, e sim sobre o Deus que tem te dado. Isso não é pecado, irmãos. Ser rico não é estar em pecado, da mesma forma que ser pobre também não é. Talvez o único pecado que um pobre tenha cometido é não ter trabalhado pelo seu alimento. É aquela fala mais ríspida do Graconato, ela precisa ser encaixada nesse contexto. E nós precisamos buscar a Deus para que Ele quebrante o nosso coração, tire de nós a avareza, o impulso carnal de querer se enriquecer para nós mesmos, se engodar, ter muita riqueza, ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Quais são as suas motivações? O que te inclina a buscar trabalhar e se enriquecer? Volto o meu olhar e convido os irmãos também a voltarem os vossos olhares para Mateus capítulo 6. E no versículo 20 ao 22 diz assim: ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo terá luz. Parece que Tiago, quando estava escrevendo, ele estava com um papiro do lado de Mateus, olhando para aquilo que Mateus escreveu a respeito do ensino de Cristo e dizendo para aqueles irmãos lá na diáspora, aqueles crentes: as vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa realidade que a Bíblia ensina a respeito de como lidar com as riquezas. E se a Bíblia ensina como lidar com a riqueza, é porque haverá riqueza, não é? Então nós precisamos olhar para os ensinamentos bíblicos, e isso deve nortear o nosso coração, entendendo que somos pecadores, depravados, e a nossa inclinação natural não é aquilo que a palavra de Deus ensina, mas aquilo que os nossos impulsos carnais pedem. Trabalha, 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 ganha dinheiro, ganha dinheiro. Eu estou falando trabalho ainda, né? Que é o menos pior. Trabalha, ganha dinheiro. Para quê? Para comprar 1, 2, 3 vestidos, para querer jogar na cara da sociedade que tem o carro do ano.
para querer dizer, olha a minha casa, como ela é boa, como ela é bonita, e colocar a casa no altar de adoração e dizer, eu te adoro, casa linda. Olha, irmãos, eu vou falar a verdade. Apesar dos contrapontos, da dificuldade, você nem sabe, a minha casinha que eu estou fazendo ali na Bucânia é uma alegria para mim danada. E eu não duvido que eu tenha muito mais alegria na minha casinha da Bucânia do que o doutor com o seu grande castelo e sua vinícola no alto da Bela Joana. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu sei quanto eu estou gastando, da onde veio, por que está ali, até que ponto pode. E aí, enquanto sobe um caminhão de intertravado, o Everton roda no pasto e enche um carrinho de pedra, rodando. Ora, a minha alegria está ali, eu estou fazendo com alegria. Eu estou alegre fazendo aquilo ali, porque o meu coração não está ali, meu coração está em Deus. Aí daqui uns dias, turma subir Bucânia, criança brincar no parquinho, nós sentar na varanda, tomar café, comer batata doce, esquentada na brasa, e se divertir, e passar a noite fria ali quietinho junto, tocando violão, estudando a Bíblia, se alegrando. É alegria. Vanete, você viajou agora lá quando você criava suas crianças, né? Lá há muito tempo, né, Mael? Alegria. Meu coração está em Deus. Irmãos, que as nossas riquezas não clamem contra nós no dia do juízo, no dia da ira. Que tudo que o Senhor está colocando nas suas mãos não seja testemunha contra você no dia do juízo. Que não esteja no seu ouvido o grito de nenhum justo. Que tudo que você tenha seja em honra. Eu quero aplicar o texto de forma direta, objetiva, olhando para os rostos aqui nessa noite. A aplicação deve ser objetiva. Não faço aplicação jogando indireta. Aplicação objetiva. O leão está rugindo. Para quem declara imposto de renda sabe o que é isso. O leão já ruge. Não procure caminhos que lhe darão tranquilidade financeira e tirarão sua paz quando botar a sua cabeça no travesseiro. Está rugindo. Meu leão. Ei, irmão, se falar que vai ter tributo em grandes riquezas, neguinho pula até não querer mais. Cada um com o seu viés político, administrativo, econômico. Se você ganhou no ano de 2021 acima de 28 mil e uns quebradinhos, tem que declarar. Senão, o leão morde, ele não só ruge. Não adianta pegar atalhos no caminho para o enriquecimento, porque no final desse atalho vai estar de pé o justo juiz, e ele é muito bom em contar, fazer conta, nada passa. Deus, o reto juízo de Deus estará nos esperando. Divida o que você tem ganhado, reparta
com coração alegre, seja honesto, não retenha o que é de Deus. E Ele mesmo disse: eu sou Deus, dono de todo o ouro e de toda a prata. Não existem caminhos secundários que produzirão alegria no seu coração. Vai gritar contra você. Reflita sobre quais são as suas motivações para que você tenha o seu ganho. Os puritanos, eles trabalhavam na expectativa de pedir a Deus que desse a eles mais e mais condições de plantar, de colher, de cultivar a terra e de terem riquezas, para que pudessem então ter mais para repartir e poder ajudar mais e mais outras pessoas. Está aí uma boa dica para que você aplique quando sentar no seu banquinho para tirar o seu leite pela manhã. O caminho da honestidade, e aqui ele está fazendo uma queixa dura contra a riqueza indevida, retida com fraude. O caminho da honestidade nunca é um caminho antiquado para Deus. O empresário vai dizer para você: mas eu cheguei até aqui fazendo, foi assim que eu fiz. Não tem nada disso não, se cair na malha é muito lá para frente, a gente resolve depois. Não existe atalhos. O amigo diz assim: eu tenho um contador que já sabe tudinho. O outro diz: pode fazer, eu também fiz. E Deus diz: deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevaste os vossos corações no dia da matança. Condenaste e mataste o justo que não os resistiu. Mas eu estou fazendo, não estou prejudicando ninguém. Está prejudicando você mesmo. Deus requer de nós retidão com as nossas riquezas. Deus requer de nós vida que lhe agrada com as nossas riquezas. Deus requer de nós piedade para lidar com o nosso dinheiro, ou nós seremos dominados por Ele. Ele vai reger o nosso tempo, Ele vai reger o nosso sono, Ele vai reger o nosso pensamento, Ele vai reger o nosso coração, Ele vai reger o nosso caixão, Ele vai reger o nosso túmulo, Ele vai reger a nossa eternidade, porque Ele é um Deus. É um Deus. Presta aqui, Amaral, minha carteira, fazendo um favor. Rapidinho. Eu já acabei o sermão. Eu vou orar daqui a pouco. Mas deixa essa ilustração ficar agarrada em você agora. Ó, se eu amassar esse papel, e jogar ele no lixo, você falou assim: ó, amassou um papel. Se eu rasgar esse dinheiro, amassá-lo, primeiro que eu rasguei, eu já escutei assim, eu já escutei umzinho assim, Você escutou? Você escutou? E se eu jogá-lo no lixo? Muitas coisas passaram na sua cabeça agora, é mentira, é verdade. Pouquíssima coisa passou quando eu fiz com papel. Mas muita coisa passou. Que é isso, dinheiro? Ih, tratar o dinheiro assim. Rasgou o dinheiro. Que pena. Jogou ali. Será que ele vai esquecer? Será que ele vai deixar ali? Será que ele vai tomar um cafezinho daqui a pouco quentinho lá? Será que é para oferta? Será que o pastor está se ensoberbecendo, dizendo que tem dinheiro na frente de todo mundo? Olha como que o dinheiro é um Deus. Inevitavelmente, ele é um Deus. E se ele for o Deus que direciona os seus passos para a riqueza, ele está te conduzindo para a condenação.
Jesus é o nosso Salvador e quer ser o Senhor também das nossas riquezas. Que tudo em nós glorifique a Ele e que nada em nós venha descaracterizar o Evangelho de Cristo Jesus em nosso viver. Amém? Senhor, a Sua palavra fala sobre tudo, e o que a Sua palavra fala precisa ser pregado. Que o Senhor possa guardá-la nos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser crentes piedosos, que Te glorificam, que cuidam bem de tudo aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos. Família, igreja, trabalho, lutas, bens, riqueza, que tudo, Senhor, em nós glorifique o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em nós para que nós possamos ser amoldados à imagem de Cristo Jesus. E que o Senhor, Pai, possa nos ensinar na Sua palavra a viver para a Sua glória. Em tudo, que nós não venhamos esconder nada e tirar nada de nossa vida para dar glória ao diabo, mas que tudo em nós glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.